Érico Lopes Veríssimo nasceu em Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, no dia 17 de dezembro de 1905, filho de Sebastião Veríssimo da Fonseca e de Abigail Lopes. Érico Veríssimo estudou no Colégio Venâncio Alves e desde a adolescência apreciava boas leituras de romances dos escritores Aloysio Azevedo, Joaquim Manuel de Macedo, Coelho Neto e entre outros. Antes de se tornar escritor, atuou como bancário, sócio de uma farmácia e professor de literatura e de inglês. Sua carreira como escritor iniciou-se em 1929, com a publicação de contos em revistas e jornais gaúchos. Aos 26 anos, Érico Veríssimo casou-se com Mafalda Halfman Volpe, com quem teve 2 filhos, Clarissa Veríssimo e o escritor Luiz Fernando Veríssimo. Ainda em 1931, ocupou o cargo de secretário de redação da revista Globo, em Porto Alegre. No ano seguinte, atuou como diretor de edição da revista Globo e da livraria da mesma instituição. Algumas das fases da obra do autor. As primeiras obras do Érico Veríssimo estavam relacionadas com o projeto literário da segunda geração modernista, entre os anos de 1930 e 1945, o qual direcionava a produção artística, a reflexão quanto aos problemas sociais no Brasil, advindo-os de sua intensa modernização. Algum tempo depois, Érico Lopes Veríssimo direcionou sua obra literária à investigação sobre a história e a cultura do estado do Rio Grande do Sul. Foi durante esse período que o autor publicou o romance O Tempo e o Vento, no qual contextualizou o patriarcalismo arraigado na sociedade gaúcha do século XX. A referida obra é composta por 3 romances épicos e é considerada uma das obras mais conhecidas do autor pelo público. Podemos dizer que a produção literária de Érico Veríssimo passou ainda por uma terceira fase, em que abordou temas de cunho político referentes às guerras e o preconceito étnico. Em razão do reconhecimento de suas obras, Érico Veríssimo foi para os Estados Unidos, a convite do Departamento de Estado americano, para lecionar literatura brasileira na Universidade de Berkeley, na Califórnia, entre 1941 e 1953, quando assumiu o cargo de diretor do Departamento de Ações Culturais da União Pan-Americana. Em 1969, Érico Veríssimo recebeu o prêmio Machado de Assis, com publicação da obra Música ao Longe, e também o prêmio Graça Aranha, com publicação da obra Caminhos Cruzados. Tendo Porto Alegre como cenário, o autor traça o perfil psicológico de uma adolescente. Em 1935, publica Música ao Longe, quando retoma o destino de Clarissa, desta vez adulta e angustiada ante o sentido do mundo e das coisas. Ainda em 1934, como foi citado antes, teve a publicação de Caminhos Cruzados. Na obra, o autor faz uma análise social dos contrastantes aspectos da riqueza e pobreza. A obra lhe valeu, como citado antes, o prêmio Graça Aranha. Ainda na primeira fase estão Olhai os Lírios do Campo, que se tornou um dos livros mais populares do autor, onde conta a história da ascensão social de Eugênio, vindo da classe humilde. E O Resto é Silêncio, de 1942, que, quando estabelece
uma análise comparativa no comportamento humano. Quando o narrador analisa as reações de 7 pessoas que presenciaram o suicídio de uma jovem, e assim vai. Érico Veríssimo e Jorge Amado desenvolveram suas obras no período da segunda fase do modernismo, cuja a ficção mantém pontos em comum, ambos fixando o cenário de seus romances em regiões brasileiras. O Rio Grande do Sul, por meio de Érico Veríssimo, que numa fase recriou com habilidade o cotidiano da cidade grande e em outra reconstituiu epicamente os episódios da formação social em seu estado, e a Bahia, por meio de Jorge Amado, que melhor soube captar as contradições, os problemas e a riqueza cultural de seu estado natal. Clarissa em 3 tempos. A personagem Clarissa, do romance Hormônios de 1933, o primeiro do autor, volta a aparecer nos romances Música ao Longe, em 1935, e Um Lugar ao Sol, em 1936. Enquanto o primeiro traz o despertar da personagem para a vida, o segundo e o terceiro apresentam uma figura transformada pela vida ou em transformação. É a professora que amadurece, confusa quanto aos sentimentos que vive, sonhos, dilemas e frustrações. E agora uma citação. De dentro da sua casa sai uma voz. Clarissa. Clarissa perfilia-se e conserta o vestido e responde. Que é, titia? Vem pra dentro, menina. Está na hora do colégio. O rosto da criaturinha ensobrece. O colégio. Livros, mapas. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Classes, cabeças curvadas sobre cadernos, conchilos, murmúrios e uma vontade doida de sair para o sol, de correr, ver a rua, as pessoas, as casas, o cucu, os bondes, os automativos. Da menina, a professora, a passagem do tempo se fixa no personagem e no comportamento que não é mais tão livre e espontâneo como antes. Clarícia desce do estrado e começa a passear por entre as classes, com as mãos traçadas lançadas às costas. Já se vai habituando aos pequenos e nos primeiros dias ficou meio atordoada. Nunca se tinha visto a sós diante de uma classe. Tinha constrangimento até de falar alto. Quando falava, punha-se vermelha, aquelas carinhas miúdas, umas sérias, outras maliciosas, não poucas dissimuladas e todas de um certo modo misteriosas. Mantinham-se num estado permanente de alarma. Temia que algum maroto lhe dissesse um nome feio ou que todos se recusassem a obedecer-lhe as ordens. Chegava a temer que rompessem em vaias. Todos, porém, foi mudando aos poucos. Agora, ela está senhora da situação. A censura e o sucesso. Quando publicou Caminhos Cruzados, em 1935, Érico Veríssimo foi duramente criticado. A força de sua narrativa incomodou a ala conservadora da sociedade, por trazer um conteúdo que seria, aos olhos dela, imoral e subversivo. Não espanta que, à época, as camadas sociais cuja ideologia era de esquerda tenham se posicionado de outra maneira. O tratamento das questões sociais, a crítica à sociedade brasileira
no que talvez seja o dado mais pungente dela, e a desigualdade receberam de alguns simpatia, ainda mais em tempos de intentona comunista, e de outros reprovação direta. Diferente foi o destino do romance Olhar os Lírios do Campo, de 1938. Considerando a obra do escritor, dois eixos cortam a produção literária de Érico Veríssimo, os quais estariam representados nos romances em questão de um lado, a crônica de costumes e, do outro, a notação intimista. Falando um pouco sobre a obra O Tempo e o Vento, esta obra é a narrativa épica de Érico Veríssimo, dividido em 3 partes. Começou a ser publicada nos anos de 1950 e concluído nos anos de 1960. Entre o segundo e o terceiro volume, ou mais precisamente, entre o Retrato e o Arquipélago, Veríssimo demorou exatamente 10 anos quando veio a público. O Continente, primeiro volume da trilogia, revelou-se uma inflexão na obra do autor, que então passava uma abordagem diacrônica. Se a história da Bahia foi contada e recontada em Jorge Amado, a do Rio Grande do Sul possivelmente não encontrou maior narrador do que Érico Veríssimo, cujo olhar para a formação da região foi sempre atento. A prosa brasileira de 1930 a 1945 está incluída na segunda geração modernista, a qual surgiu em um momento muito conturbado, tendo em vista que o Brasil estava passando por um golpe de Estado. Neste período, tivemos vários escritores, mas 2 ganham um maior destaque, que é Jorge Amado e Érico Veríssimo. Jorge Leal Amado Faria nasceu em 1912, no município de Itabuna, e estudou em Ilhéus, Salvador e no Rio de Janeiro. Estreou na literatura em 1931 com o romance País do Carnaval. A experiência adquirida em viagens pelo interior da Bahia foi transformada em narrativas que se multiplicaram nos anos de 1930, que são elas Cacau, Suor, Jubiabá, Mar Morto e Capitães da Areia. Para analisar toda a obra de Jorge Amado, é necessário organizar os romances em categorias. Uma dessa categoria é o romance proletário, que tem como os livros Cacau, de 1933, e Suor, de 1934. Em ambos, a vida baiana no campo e na cidade é retratada na narrativa por uma construção formal da qual sobressai o tema social. O livro Cacau relata a dura vida na plantação de cacau e na fazenda. Sendo assim, ele foi proibido pela censura da Era Vargas. Outra categoria é o depoimento lírico. Já que a presença dos negros era muito marcante em toda a obra de Jorge Amado, o grande marco da temática é a obra Jubiabá, publicada em 1935. A narrativa conta a história do guerreiro Antônio Baldino, que passa por diferentes momentos em sua vida. Mendigo, músico, boxeador e líder sindical. A história se passa no Recôncavo Baiano, onde Baldo trabalha numa plantação de fumo. Mar Morto é um romance que fala dos marinheiros moradores dos cais da Bahia, que vivem da pesca e do mar. Porém, nem sempre retornam, pois muitas vezes morrem nas tempestades. O enredo se desenvolve em torno dos personagens Guma e Lívia,
que vive uma linda história de amor em plena Bahia. Este romance inspirou muitos outros trabalhos, como na televisão, a novela Porto dos Milagres, exibida na TV Globo, e, além disso, ela inspirou também o cantor Dorival Caymmi em suas composições. Tiveram também os escritos partidários e a narrativa do Cacau, com os livros Terra do Sem Fim, de 1943, que descreve conflitos em busca da conquista de pedaços de terras na floresta da Bahia, para ser transformadas em plantações de cacau. Amado escreveu que, abre aspas, nenhum outro dos meus livros é tão querido para mim como Terras do Sem Fim. Nele também se encontram as minhas raízes. É a partir do sangue com a qual eu fui criado que contém o tiroteio que ressoou durante a minha primeira infância. Fecha as aspas. Sugerindo que o romance pertence a uma dinastia literária brasileira do cacau. E São Jorge dos Ilhéus, de 1944, que acompanham a formação de uma região em torno de plantação de cacau, e tiveram as Crônicas de Costume, Gabriela Cravo e Canela, 1958, Dona Flor e seus dois maridos, 1967, Tieta do Agreste, 1976, Tenda dos Milagres, 1969, Teresa Batista, Cansada de Guerra, 1972 e Tocaia Grande, 1984. Jorge Amado, ele é muito conhecido por ter sido um grande escritor, e dentre as suas obras mais conhecidas estão Dona Flor e seus dois maridos, Tieta do Agreste, Gabriela Cravo e Canela, Capitães da Areia e Mar Morto, que é considerado o top 5 de Jorge Amado.